Nesse vídeo eu vou trazer para você um tema muito importante a respeito do Drex, que é o real digital. Vou trazer os riscos, benefícios, será que existem benefícios? É sobre tudo isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos falar a respeito do Drex, o real digital, que é uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency. Para resumir, uma moeda digital emitida exclusivamente pelo Banco Central. Mas, Luan, não consigo entender isso. Não consigo entender. Já não é assim? Toda moeda dentro de um país, ela já não é emitida só pelo Banco Central? Então, a história não é bem essa. Sabe por quê? Porque, sim, quem tem a autorização legal de emitir moeda é o Banco Central. Isso é verdade. Mas na prática, isso é importante olhar para a prática, quem acaba emitindo dinheiro novo é o banco comercial, são os bancos brasileiros. Como assim, Luan? Através do sistema de reservas fracionárias ou depósito compulsório. Só para resumir, você que coloca o dinheiro lá no banco, deposita R$ 1.000, só uma parte desse dinheiro fica de fato no Banco Central. Então, vamos colocar aí uma reserva de 20%. Então, R$ 200 desses 1.000 ficam numa conta do Banco Central e os outros 800 o banco usa para fazer empréstimo. E aí ele multiplica capital através do crédito. Percebe? Então, quem cria dinheiro novo na prática, na maior parte do tempo, é o banco comercial. O que o Drex vai supostamente mudar? A partir dele, somente o Banco Central vai emitir dinheiro. Olha que doideira. Vou ilustrar melhor essa situação. Primeiro tá aqui, né? O bannerzinho do Banco Central, Drex, é o real digital. Olha, depende de um banco, isso aqui controverso, tá? Controverso. Na verdade, a ideia original da CBDC é não depender de banco. Por quê? Porque a ideia, no final das contas, é fazer isso aqui. Como que é hoje? Banco Central, tem um banco aqui no meio, banco comercial, banco múltiplo, e tem você. A ideia é tirar ele aqui, né? Tirar o bancão e ter um acesso direto a uma carteira do Banco Central. Na prática, você tem uma carteira digital centralizada no Banco Central, que poderia até mesmo, teoricamente, ser uma carteira digital que rende juros. Olha só que loucura. Isso é muita doideira. E por que o tema vem se tornando tão importante? Sendo que o anúncio do Drex data de 2020. É que entramos na terceira fase do Drex. E essa fase terá foco em garantias de operações de crédito. Já vou te explicar. Olha, segundo aqui essa matéria, o Drex, moeda do Banco Central, moeda digital, e não é o Pix, já vou falar a diferença, dará início à sua terceira fase de testes no segundo semestre. Então a gente começou essa terceira fase de testes. Por isso que o tema está tão em voga. A nova etapa terá foco na eficiência do uso de ativos como garantia em operações de crédito. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Voltando aqui para essa imagem, perceba o seguinte. Aqui tem um banco, um intermediário financeiro. Beleza. Agora vamos lá. Vamos supor que eu, no sistema atual, eu preciso de um dinheiro no banco, preciso de uma grana. Vou pedir um empréstimo. E aí eu tenho a minha moto, que eu posso dar em garantia. O banco vai, então, fazer um penhor da minha moto. Maravilha. Pega esse dinheiro, né? Consigo um custo mais baixo porque tem uma garantia que eu estou dando. Beleza. Só que hoje, se eu quiser ser malandrão, eu posso ir no banco 2, vamos supor que aqui seja o Itaú, eu vou no Bradesco, pego a mesma moto e também dou em garantia em outro empréstimo. Aí eu pego 2 empréstimos com uma única garantia. Hoje é possível fazer isso. Malandrão consegue fazer isso. Qual que é a ideia com essa terceira fase do Drex? Melhorar o sistema de garantias nas operações de crédito, fazendo com que o banco 2 consiga acessar praticamente em tempo real a garantia, porque se ela for feita através do Drex, isso vai ter um registro ali na hora que todos os bancos participantes vão conseguir fazer essa consulta. Percebe? Então você já começa a notar o seguinte, que até então o uso do Drex é restrito a bancos. Dá para dizer então que até o momento o Drex é uma CBDC de atacado. Ou seja, onde as pessoas físicas e jurídicas fora do sistema financeiro não são obrigadas a utilizar. Portanto, ainda você não precisa ficar assustado. Eu estou aqui para te falar a verdade. Eu não sou a favor do Drex no varejo, mas no atacado não vejo tanto problema. Porque isso aqui está o quê? Melhorando as operações de crédito entre os bancos. Ah, Luan, por que isso é bom para mim? Nem deveria ter. Olha, no atacado, o que acontece? Se você começa a admitir esse tipo de fraude, você eleva a taxa de juro média da economia entre os bancos. Então, se você consegue reduzir a inadimplência,
tirando o malandrão da jogada, na prática você reduz o custo do crédito. Então, enquanto estiver no atacado, e tem que ficar no atacado, o Drex não vai ser um problema para você. E eu te falei que o Drex, ele não é como o Pix. O Pix é um sistema de pagamentos, é um sistema de transações. O Drex é uma moeda exclusivamente emitida pelo Banco Central de forma digital, como se você tivesse uma carteira de Bitcoin, só que é de Drex, diferente, não é um sistema de pagamento. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto Drex. Como você já percebeu, o Drex, a princípio, tem seus benefícios, e é assim que o Estado vende ao criar uma nova forma de controle. E de fato, no atacado, a gente já viu que tem benefícios, só que sobre a sua liberdade individual, só malefício. Eu vou te explicar quais são os riscos claríssimos do Drex no varejo. Mas antes, o Drex, ele entra basicamente num conflito entre dois valores, o valor segurança e o valor liberdade. Toda vez que você coloca esses dois valores numa balança, você tem que tomar muito cuidado, porque se você ficar pesando demais para a segurança, o que vai acontecer com a liberdade? A liberdade perde valor, porque o pessoal tá colocando tanta coisa aqui, né? Tá enchendo tanto segurança que a liberdade, e no final das contas, a liberdade vale muito mais do que a segurança. Pelo menos a maioria dos indivíduos deveriam pensar assim. Senão, você acaba transferindo muito poder para o Estado. Mas muito. E aí, você sabe o que acontece. As ditaduras são criadas, não de forma declarada. A maioria das ditaduras não falam, somos uma ditadura. É tudo velado. Isso acaba ocorrendo quando os cidadãos, eles transferem excessivo poder para o Estado. Então tome muito cuidado com isso, porque o Estado só vai comentar os benefícios, só que os riscos você vai precisar tomar conhecimento deles por si próprio. Então pensa nisso. Liberdade versus segurança. Pensa muito bem nisso. O Drex está nesse conflito aqui, está no meio disso. E antes que alguém possa dizer, conspiração, não sei o quê, eu já disse que até então está restrito ao atacado, mas isso no Brasil, porque sim, existe uma intenção no projeto do Drex de se expandir para o varejo, e aí que mora o perigo. E não é conspiração, mais de 130 países já fazem testes com CBDCs. E grandes países já estão adotando na prática, inclusive no varejo. Vamos pegar o yuan chinês. Já foi inclusive utilizado para dar prazo de validade a determinado dinheiro. Isso em 2020. Você tem na Índia sendo já utilizada a CBDC, que é a rúpia digital. Você tem na Rússia o rublo digital. Tem até na Nigéria. Suécia querendo fazer. Então não é uma conspiraçãozinha da internet. Cuidado com isso. O Drex é um perigo real, concreto. Esse é o primeiro ponto. A partir disso, sendo um perigo real, vamos entender os seus riscos e também potenciais benefícios. Porque eu preciso ser honesto aqui. Trazer todos os lados da moeda, não só o lado que me convém. Porque eu já antecipo, eu sou contra o Drex, absolutamente contra no varejo. Então, se eu não trouxesse os potenciais benefícios, a minha opinião seria puramente parcial, porque eu sou parcial em relação à posição que eu estou tomando aqui, de ser contra o Drex. E o primeiro risco é o perigo à privacidade. O Drex representa o controle total que o Estado poderia ter sobre o dinheiro, acabando com a privacidade. Viu? O dinheiro físico, ele não é só adotado por criminosos. Você, eventualmente, que tem a sua mercearia, você médico, você fala, vamos fazer no dinheiro aqui. No dinheiro é mais barato, no Pix fica um pouco mais caro. Normal, os indivíduos têm esse direito de fazer transações comerciais com privacidade. Só que o Drex, se aplicado no varejo, vai acabar com isso, porque o Estado poderia rastrear completamente as transações. Na pior das hipóteses, o Estado poderia rastrear as transações de inimigos políticos e, assim, promover um revanchismo. Vingança. Então, se você dá o poder total, com a adesão total da população a esse sistema para o Estado, quem estiver no controle, quem estiver no poder, será que só vai usar esse sistema para o bem? Você acredita mesmo nisso? Você é ingênuo a tal ponto de acreditar que o Estado, tendo tanto poder, ele só vai usar para o bem? Eu não confiaria nisso. Então esse é um risco muito importante, a sua privacidade. Risco 2. Controle total sobre a moeda, podendo ocasionar o que a gente chama de programabilidade. Como assim, Luan? Viu? Se todo o dinheiro só vem do Banco Central e você tirou dessa equação o banco comercial, tudo vem do super Banco Central, ele pode emitir moeda do jeito que ele bem entender e também expirar moedas, colocar prazo de validade, programar validade do dinheiro. Olha que loucura. Isso na prática teria uma série de implicações. Imagina só, você vai lá na mercearia com o seu realzinho digital, vai passar e fala,
putz, prazo de validade acabou. Ou então, o Estado, ele quer atacar a deflação, um momento de deflação eventual no país, pode acabar acontecendo, e ele coloca prazo de validade. Olha, se você não comprar até tal dia, vai expirar, fazendo com que você não possa investir o seu dinheiro. O Estado te obrigando a gastar. Ou ele pode fazer o caminho inverso. Ele te proíbe de gastar. Ele coloca uma programação de que esse dinheiro só vai ser gasto com tal coisa. Olha o poder que o Estado teria sobre o seu dinheiro. Ele conseguiria programar o uso do dinheiro para o que ele bem entendesse. E aí você sabe, são 4 a 8 anos de um político no poder. E aqui no Brasil, oscila muito. Então, ora você teria um viés mais de liberdade, ora você teria um viés mais de controle. E a população, obviamente, no meio disso tudo, sempre pagaria a conta. Então, olha, esse risco é muito importante. No final, o dinheiro seria completamente determinado pelo Estado. Totalmente. E ainda tem um terceiro risco, contra os bancos e o crédito. Como assim, Luan? Viu? Eu falei que na CBDC você pode tirar o banco comercial da jogada. A longo prazo poderia acontecer de fato. Agora imagina a seguinte situação. Se agora eu não preciso do banco comercial, eu guardo meu dinheiro via Drex com a segurança do Banco Central, já que, nesse sentido, acabaria o risco de insolvência, porque, viu, até o Itaú pode quebrar. Muito improvável, mas até ele pode. É improvável, mas é possível. Agora, o Banco Central não quebra, né? Teoricamente não quebra. Então, isso dá mais segurança para o poupador colocar o dinheiro no Drex. Se eu não preciso mais do banco, cara, qual que é o impacto disso nos bancos comerciais? E no crédito? Porque, veja, vamos lá. Se eu excluo o banco comercial da jogada, como ficaria o acesso ao crédito? Iria ficar extremamente caro. E não só isso. Corridas bancárias poderiam se tornar mais frequentes. Sabe por quê? Vamos lá. Hoje, como é que é o sistema? Já antecipei no início desse vídeo. Eu coloco o meu dinheiro lá, R$ 1.000, R$ 200 fica no Banco Central numa conta, que é o depósito compulsório, obrigatório. R$ 800 vira crédito. Beleza. Agora vamos supor que eu desconfie de alguma coisa. Ou mesmo que eu não desconfie. Só quero tirar meu dinheiro desse banco para jogar lá no Drex. Aí eu te pergunto, não seria muito mais fácil fazer isso tendo o Drex? Não precisaria nem ter risco de insolvência para ocorrer uma corrida bancária, simplesmente porque no Drex é o Banco Central que está por trás. Então, olha as implicações no sistema financeiro. É um negócio muito delicado, muito delicado. Agora sim, eu passo para os benefícios. Sim, existem benefícios, mas você vai perceber que a maioria deles é um benefício para o Estado. O primeiro benefício, sim, abrange todo mundo, que é redução de custos. O Pix, por exemplo, reduziu uma série de custos. O Drex faria isso também e promoveria ainda um segundo benefício, que seria a internacionalização do dinheiro, fazendo com que você reduzisse drasticamente o custo de fazer conversões de moedas. A taxa cambial seria praticamente zerada com o Drex. Então, para resumir, na verdade, em um único benefício, você teria a redução de custos e fricções no sistema financeiro global. Isso seria positivo para o indivíduo, menos custos no seu bolso. Agora, tem um outro benefício que aí é puramente para o Estado, que é o benefício seguinte: se tudo é rastreável, então não há sonegação fiscal. E aí o Estado vai te vender a ideia de que isso é bom para você, porque se ninguém está conseguindo sonegar tributos, isso vai se reverter para a sociedade. É sempre assim. E a própria programabilidade poderia ser vendida para você como algo bom no seguinte sentido: você sabe que hoje a gente tem um grande problema com apostas no país. As pessoas estão usando muito do Bolsa Família para essa finalidade. E o que o Estado poderia fazer? Ele poderia limitar o uso do Bolsa Família com o Drex somente para gastos com coisas básicas, proibindo para jogos. E aí, se você fosse tentar utilizar o dinheiro do Bolsa Família, que seria digital, você não iria conseguir por causa do Drex, já programado nesse sentido. Mas tá vendo que quando você coloca na balança, os riscos superam esses potenciais benefícios? Até porque o Pix já ajudou muito. Taxa de câmbio já tem reduzido bastante. O resto é tudo imposto. Hoje a gente já suporta essa questão do Bolsa Família. Então, na prática, os riscos superam em muito esses potenciais benefícios do Drex, exceto quando usado estritamente no atacado, entre instituições financeiras e só. O problema é que há a intenção declarada de estender o Drex para o varejo. E aí que mora o perigo, e aí que a gente tem que se posicionar contra. Sendo assim, para concluir, o Drex para o atacado, como vem sendo utilizado até agora, em 2025, ele traz benefícios. Mas, se for estendido para o varejo, os riscos são muito elevados para a sua liberdade individual, para o mínimo de poderio, de soberania que você poderia ter sobre seu próprio dinheiro. Em última análise, é o direito de propriedade sendo destruído, ocorrendo o risco de ser destruído pelo Estado. Esse trade-off, liberdade e segurança, você precisa
tomar muito cuidado. Não sacrifique a liberdade por tão pouco. Não sacrifique. Mas eu não quero também aqui gerar um alarmismo nem nada, porque ainda o Drex está restrito ao atacado, é uma CBDC do atacado, só não pode ser do varejo. Lembrando que, se você quiser se aprofundar em investimentos, em economia, aprender a montar uma carteira de investimentos preparada para qualquer cenário macroeconômico e ainda contar com os movimentos que eu faço na minha carteira de investimentos, vídeos exclusivos para membros, relatórios de análise das melhores empresas da Bolsa, VEG, Equatorial, BTG e muito mais, eu te convido a conhecer a minha comunidade. É uma assinatura que cabe no seu bolso, você pode cancelar a qualquer momento e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa trajetória, nessa caminhada que é solitária, ainda mais aqui no Brasil, mas eu tô aqui para te acompanhar. Conheça os benefícios da comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E eu te vejo no próximo vídeo.